Olá, povo de Deus, comunidade de Jesus, Igreja do Senhor, esse povo vitorioso, abençoado. Passando aqui através desse vídeo também para agradecer vocês pelas visualizações, os comentários, compartilhamentos, likes. Deus continue abençoando o povo de Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Um canal simples, vídeos simples, não tem edições, praticamente vídeos crus, né? Bem amadores mesmo os vídeos, mas como eu sempre termino, eu costumo dizer que tudo é para a glória de Deus. É um canal diversificado no tema, que não segue só uma linha. O objetivo aqui é mostrar lugares, momentos, né? Viagens, palestras, pregações, momentos em famílias, momentos nesse Brasilzão de meu Deus, como dizem, que pela graça de Deus a gente tem a oportunidade de acessar, de conhecer, e estamos sempre mostrando para vocês na medida do possível. É um canal que eu faço assim de improviso, não tem nada que profissional, né? É tudo muito simples. Às vezes eu não apareço nos vídeos, às vezes eu apareço nos vídeos, e é sempre um canal que leva informações, como eu já falei antes, várias informações, sempre com a presença do pastor Francisco nesse lugar. Quem filma sou eu mesmo, quem faz as pequenas edições sou eu mesmo. Quando é algo mais sofisticado, eu peço ajuda aqui à minha filha. Mas como eu sempre termino os vídeos dizendo, tudo é para a glória de Jesus. Hoje eu quero falar rapidamente de algo que eu achei bem interessante, ouvi esses dias. Na verdade, já há alguns dias, né? Hoje, revendo, me deu esse desejo, essa vontade de compartilhar com vocês. Falar sobre a cegueira. E interessante que é um comentário sobre as 3 cegueiras, baseada ali no livro de Marcos, no capítulo 8. E a primeira cegueira, o primeiro tipo de cegueira é a cegueira física. E o Senhor Jesus Cristo, no ministério dele, ele curou muitos cegos. E ele agiu assim de forma extraordinária. Alguns autores dizem que Jesus curou 7 cegos no ministério público dele. E todos os cegos que ele curou, essa cegueira física, ele curou de forma diferente. Ele usou uma estratégia diferente porque ele queria transmitir uma mensagem diferente. Em algum momento ele só liberou uma palavra, tem momento que ele toca, tem momento que ele cospe, faz um lodo, coloca nos olhos, vai lavar no tanque e é curado. Então Jesus cura e curou a cegueira física, porque ele é o Todo-Poderoso. O segundo tipo de cegueira é a cegueira espiritual, que muitas pessoas tinham e têm, né, os olhos perfeitos, o órgão, mas espiritualmente as pessoas estão cegas, não conseguem discernirem as coisas espirituais. E essa cegueira espiritual, essa cegueira da falta do discernimento, a única forma, a única maneira para as pessoas serem curadas dessa cegueira é através do Evangelho, é através do Espírito Santo, através da Palavra de Deus. Então essa cegueira espiritual, esse discernimento espiritual, a gente não consegue ele nas academias, a gente não consegue ele nas leituras de livros, não consegue ela nas leituras de livros. Quantas pessoas intelectuais têm muito conhecimento, quantos filósofos, nos nossos tempos mesmo, os filósofos da mídia, pessoas capacitadas nas academias, talentosas, que são cegas espiritualmente. Então, esse tipo de cegueira é terrível, né?
porque não consegue discernir as coisas de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus. Confunde as coisas. E ao confundirem as coisas, valorizam mais as coisas do que pessoas, quem sabe. Valorizam as coisas materiais mais do que as coisas espirituais, as coisas do reino. Então esse tipo de cegueira espiritual, ela é terrível. Mas há cura para esse tipo de cegueira. Jesus cura também. Aliás, a missão dele aqui na Terra é curar essas pessoas da cegueira espiritual. As pessoas terem o discernimento espiritual. As pessoas terem o conhecimento do Senhor, do Evangelho de Jesus e serem salvas na pessoa de Jesus. Enxergarem bem, enxergarem espiritualmente correto e visualizarem as coisas do reino com espiritualidade e assim, através das suas obras, exaltarem o Senhor. E o terceiro tipo de cegueira que me causou assim bastante alegria no coração, ter o conhecimento, né? Ter o conhecimento desse tipo de cegueira. Esse tipo de cegueira é terrível. A minha alegria foi em saber, em ter a informação, em ter o conhecimento que existe esse tipo de cegueira, que é a cegueira sugestionada. A cegueira sugestionada. Você já ouviu essa expressão? Você sabia que existe esse tipo de cegueira? A cegueira sugestionada. E alguns autores vão falar que isso aconteceu com Pedro. E acontece no meio da igreja. E esse tipo de cegueira ela é perigosa porque os discípulos de Jesus, os servos de Deus, em algum momento, poderão ser atingidos por esse tipo de cegueira, né? Então, a gente percebe que pessoas já iluminadas pelo Espírito Santo, pessoas que têm discernimento espiritualmente em alguns momentos, que já foram usadas por Deus em algum momento, poderão serem vítimas desse tipo de cegueira. Por isso que Jesus disse que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Tem que vigiar, tem que orar, né? A gente tem que andar em vigilância, porque o nosso adversário ele é terrível. E no dia a dia ele pode nos pegar com esse tipo de cegueira, que é a cegueira sugestionada, né? Pessoas que já foram salvas, iluminadas pelo Espírito Santo, poderão serem enganadas, serem seduzidas por Satanás e perder o discernimento em algum momento da essência do cristianismo e até mesmo da salvação, que é pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A salvação é através de Jesus Cristo ressurreto. E se a gente não tiver cuidado, esse tipo de cegueira nos alcança. Então a gente tem que vigiar, cautelar-nos acerca da falta do discernimento espiritual. Isso aconteceu com Pedro. A gente vê aqui em Marcos 8, que o Pedro que aceitou o chamado de Jesus, o Pedro que falava pelos discípulos, pelos apóstolos, Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e o próprio Jesus disse que foi o Espírito Santo que revelou a ele. Momentos depois, ele foi enganado, né? Ele foi vítima da cegueira sugestionada. Ou seja, Satanás usou Pedro, Satanás seduziu Pedro por algum momento e ele foi ali usado por Satanás com uma fala totalmente incabível para aquele momento, que o Senhor Jesus estava falando do sofrimento, da prisão e da morte e que ressuscitaria. E Pedro, através dessa armadilha, através dessa falta de discernimento, através dessa sugestão de Satanás na alma dele, no coração dele, ele disse que jamais permitiria que isso acontecesse. E naquele momento ali ele está falando algo terrível, algo perigoso, algo que demonstra mesmo que ele estava sem discernimento, porque Jesus estava falando ali do plano da salvação. O Filho do Homem veio, vai sofrer, vai ser preso, né? vai ser agredido,
vai ser sepultado, mas ressuscitará ao terceiro dia. E Pedro diz, isso nunca vai acontecer. Ele estava tão cego que ele só focou nas questões negativas. Ele focou que Jesus ia sofrer, que Jesus ia ser preso, que Jesus ia ser, traído pelos homens, ser morto, sepultado. Ele só focou nisso. Ele estava tão cego espiritualmente, com essa cegueira sugestionada, que ele não prestou atenção na última parte, que Jesus ressuscitaria. Como de fato tudo isso aconteceu, Jesus sofreu, foi para a cruz, foi traído pelos homens, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós temos a salvação através da pessoa de Jesus, do Cristo ressurreto, o plano de salvação dele, que tudo isso fazia parte do resgate do ser humano, reconciliar o ser humano com Deus. Jesus cumpriu a missão dele, Jesus se identifica ali como Messias, fala da missão dele e Pedro foi usado por esse momento, por Satanás, com a cegueira sugestionada, mas ele foi repreendido pelo Senhor Jesus e a gente sabe que Pedro foi um excelente discípulo e continuou o ministério dele, ele foi curado dessa cegueira e pagou um preço alto, morreu por Jesus e a gente percebe que nessa nossa caminhada, se a gente não tiver cuidado, no nosso ministério, no dia a dia, na igreja que a gente serve a Jesus, na comunidade de Jesus, na eclésia de Jesus que a gente adora o Senhor, a gente pode ser enganado, vítima desse tipo de cegueira que é a cegueira sugestionada, porque Satanás é um inimigo terrível, mas a grande notícia é que ele é derrotado pelo poder de Jesus. Se levanta para cair, como dizem os pentecostais, raízes. O diabo se levanta para cair, ele é um derrotado. Toda vez que ele se levantar contra a igreja de Deus, ele será envergonhado, baterá em retirada no poder de Jesus. É isso, meus amigos, que Deus abençoe, que Deus continue te usando no ministério, esteja sempre aberto para ver coisas novas, para ouvir expressões novas, para aprender mais e mais, para lembrar daquilo que você já viu, não tem problema nenhum daquilo que você já ouviu, pois tudo é para a glória de Deus.